Marco Polo Geração 5, evoluindo para a perfeição. Em 1994, o Torino e o Allegro seguem o padrão e a tecnologia da Geração 5, juntamente com o Senior, Viaggio e Paradiso. O Torino e o Allegro GV usam as mesmas lanternas do Torino LN, porém o painel traseiro passa a ter um desenho mais moderno. As caixas de faróis são as mesmas desde 1983, porém a tampa dianteira passa a fazer o papel de máscara dos faróis. Nessa geração, o Torino, além de ter as versões motor dianteiro, motor traseiro e motor central, passa a ter uma versão articulada e biarticulada para uso em BRT, chamada de long size, que quer dizer ônibus grande ou ônibus largo. Por falar na tampa dianteira, ela passa a ter um novo desenho, onde que ela passa a ter duas divisões. A primeira divisão é para quando ela é aplicado para motor central, onde ele passa a ter apenas uma grade entre os faróis. A outra divisão é para quando ele é aplicado em motor chassi motor dianteiro, onde que além de ter a grade entre os faróis, ele ainda passa a ter uma outra grade acima dos faróis, na parte superior da tampa. E quando ele é aplicado em chassi motor traseiro, a tampa passa a ser lisa. Essa era uma inovação da linha do Torino e do Allegro, que era ter a tampa lisa para facilitar a aerodinâmica, que normalmente as versões motor traseiro eram aplicadas em grandes corredores ou em linhas intermunicipais, passando por rodovias. As mudanças na parte interna começam pelas luminárias. Elas passam a ser nas laterais e passam a ser embutidas. Não somente as luminárias, como também agora passa a ter a luz de parada solicitada. Outra mudança também são nos bancos, que agora os bancos de fibra passam a ter almofadas e passam a ter borrachões nas barras de segurança para poder apoiar o pescoço das pessoas. Outra mudança é na caixa de letreiro, que passa a ter um desenho mais moderno. O Allegro GV passa a ser uma versão econômica do Viaggio. Ele tem as características do Torino, porém a parte interna dele é baseada no Viaggio, com os bancos, porta-embrulho e capô do motor na versão motor dianteiro. O Allegro e o Torino foram equipados com os seguintes chassis: Volvo B58 Padron, Volvo B58 articulado, B58 rodoviário, B10M Padron 15 metros, B10M biarticulado e B10M rodoviário, B7R Padron, B7R rodoviário e B7R piso baixo, e chegou a ter também Volvo B12B de teste. Foram alguns protótipos que tiveram, mas foram cancelados. Também foi equipado com chassi Ford B1618, B1620, Volkswagen
16180 CO e 16210 CO Euro 2. Mercedes foram O371 UP padrão, O371 UL, O400 UPA articulado e O400 UP, são os chassis plataforma, OH1635, que foi aplicado muito no Allegro, OH1621, OH1420, OH1318, OF1318, OF1618 e OF1620. Scania L113 motor traseiro, FIS 113 motor dianteiro, além de alguns L94 de teste. Buscar Urbanos 2, Urbanos SS, que foi concorrente do Torino Long Size, Urbanos Interbus, que foi concorrente do Allegro. Seus concorrentes na época foram Caio Alfa, Alfa Interurbano, Ciferal com Padrão Rio, GLS e Padrão Cidade. Comil Versatile, concorrente do Allegro, Esvelto e sua versão articulada Doppio. Tanco Dynamos e Neobus Mega em sua primeira geração. Em 1999 é lançada a quarta geração do Torino, porém é aí que começam as polêmicas. Em 1998, a Marco Polo compra a Ciferal e a partir de 2000 passa a produzir o Torino juntamente com o sucessor do padrão Cidade, o Ciferal Turquesa, que compartilha muitos itens com o Torino para baixar custos e pagar as dívidas da Ciferal. O primeiro boato é que os engenheiros da Ciferal copiaram o desenho do Torino GV para fazer o Turquesa, que foi lançado em 1998. O segundo boato é que, quando a Marco Polo começou o processo de compra da Ciferal, os engenheiros da Marco Polo viram os projetos do Turquesa e aplicaram no Torino 99. Que foi lançado justamente um ano depois do Turquesa. Lembrando que o Torino 99 é a evolução e sucessor do Torino GV. A segunda polêmica é justamente sobre a geração. Por quê? As primeiras plaquetas do Torino 99, entre 99 e 2001,
elas vinham com a identificação GV2, ou seja, era uma segunda versão do GV. Porém, essa identificação era somente nos Torinos que eram produzidos na matriz da Marco Polo. Os que eram produzidos na fábrica da Ciferal junto com Turquesa vinham escritos somente Torino. E essa identificação continuou após 2001, não somente na Ciferal, como também na matriz da Marco Polo. Lembrando que, a partir de 2001, é lançada a sexta geração de tecnologia em carrocerias da Marco Polo. E nessa sexta geração, a gente tem o Paradiso, o Viaggio, o Andari e o Senior. Inclusive o Andari muda de nome. Ele passa a ser Andari Class. A partir de 2001, o Torino passa a ser conhecido como Torino G6, já que ele, o Paradiso, o Viaggio, o Senior e o Andari Class passam a utilizar a mesma tecnologia de carrocerias da sexta geração, juntamente com o Allegro. O Allegro passa a ter identidade própria. O único elemento que liga ele ao Torino são as lanternas, que são exatamente as mesmas lanternas em formato oval que o Torino utiliza na traseira. Fora isso, o Allegro é completamente independente do Torino. O Allegro, nessa última geração, ele utiliza as lanternas do Torino em formato oval, utiliza os faróis redondos, a mesma caixa de farol do Torino, porém a tampa dianteira é do Viale, versão motor dianteiro. O para-choque ele tem um desenho próprio do Allegro. A parte interna dele, a tampa do motor, na versão motor dianteiro, ela é a mesma tampa do Viaggio G6, é a mesma, o acabamento interno dele, como os porta-embrulhos e dos bancos, são os mesmos do Andari Class. A caixa de letreiro é a mesma do Andari Class, a mesma do Viaggio G6. O Torino G6 foi a primeira geração do Torino a não ter o padrão motor central. Ele teve apenas articulado e biarticulado motor central. A segunda geração do long size, que a partir de 2004 é substituído pelo Gran Viale nos sistemas BRTs de Curitiba e sistema BRT internacional, que foi aplicado em Bogotá, na Colômbia. Ele passa a ter a versão articulada de 15 metros da Volkswagen motor dianteiro e da Mercedes motor dianteiro, piso baixo articulado, e o Allegro sai de linha a partir de 2007 para dar lugar ao Ideale, que passa a utilizar a base do Senior Mid. O Torino G6 e o Allegro são equipados com os chassis Volvo BDSM rodoviário, Volvo BDSM articulado e biarticulado, Volvo B7R padrão, mid e piso baixo, os novos Scania F94
e F94 articulado, L94 padrão, L94 piso baixo e L94 articulado, o primeiro chassi de motor traseiro articulado da Scania. Volkswagen 16210 CO, o último Euro 2, 17210 OD e EOD, 17230 EOD, o primeiro motor traseiro da Volkswagen 17240 OT e o 17260 EOT. Mercedes foram chassi plataforma articulado O400 UPA, O500 MA, O500 UA, padrão O500M e O500U, OH1628 na versão de fretamento ou intermunicipal, OH1621LE, OH1622L de exportação, OH1420 e OF1417, OF1418 na versão MID, OF1721 Euro 2, OF1722M, OF1722M articulado e OF1722M 15 metros. Seus concorrentes foram Caio Apache, S21, VIP1 e Intercity. Neobus Mega e Spectrum, Mascarello Granvia e Granflex. Ciferal Turquesa, Ciferal City Max, Urbanus S, Urbanus Plus e Interbus. Em 2004 foram lançadas a terceira geração do Mega, a primeira geração do Granvia, e com isso essas novas carrocerias eram mais simples e mais baratas do que o Torino. A Marco Polo, para não perder mercado, ela manteve em produção o Torino G6, porque ele era mais barato de se produzir, de se manter para os empresários, já que o Granviale apresentava novas luminárias, nova caixa de letreiro, novos faróis, novas lanternas, e isso distanciava do patamar dos empresários da grande maioria do Brasil. Tanto que a Marco Polo, mesmo tendo lançado o Granviale em 2004, ela manteve a primeira geração do Viale em produção juntamente com o Granviale.
E no próximo vídeo, não percam, nós vamos falar do Torino G7, o primeiro Torino que não teve versão piso baixo nem piso baixo articulado. Vamos falar também do Torino 2014, a evolução. Vamos falar também do Torino S. Não percam!